Olá, todos bem-vindos ao meu canal. De regresso então para a resolução de mais um exercício do exame de Físico-Química A 2015, segunda fase. Agora com a primeira questão do grupo 1, que toca num tema estudado no 10º ano na componente de Física da termodinâmica. Mais concretamente, irá incidir então na lei de Fourier, que consiste na taxa temporal de transmissão de calor por condução. Condução é uma transmissão que se faz de calor, uma transferência que é realizada de energia sob forma de calor, neste caso em sólidos, ok? É condução em sólidos. Se fosse em fluidos, tipo gases ou líquidos, seria convecção e não condução. Bem, a questão 1 diz-nos o seguinte: no âmbito de estudos sobre transferência de energia por condução, utilizaram-se várias placas alumínio, ou seja, placas de alumínio e placas de aço inoxidável, cuja área é a mesma das duas e as espessuras variam umas, né? Não sei qual foi a experiência realizada, com 0,7 mm e também com 5 mm, e foram submetidas a uma mesma diferença de temperatura entre as respectivas faces, quer dizer, de cada placa. A condutividade térmica do alumínio é exatamente igual a 237 watts por metro grau Celsius, e a do aço inoxidável utilizado é 26 watts por metro grau Celsius. Verificou-se então que a mesma energia era mais rapidamente transferida por condução através das placas de... e agora teremos aqui que selecionar. Bem, o que nós temos aqui em jogo é esta ideia da taxa temporal de transmissão de energia sob forma de calor por condução. Eu extraí este retângulo vermelho do formulário do exame. Isto aqui é a lei, é chamada a lei de Fourier, que trata então a taxa temporal de transferência de energia sob forma de calor por condução. O que é que nós temos neste exercício aqui em jogo? Nós temos então duas placas, né? Imaginando assim aqui uma placa pode ser então de aço inoxidável ou então de alumínio, e nós vamos fazer uma transferência de energia sob forma de calor através deste sólido, não é? Essa transferência, ou melhor, essa taxa, a velocidade com que se faz essa transferência, segundo a lei de Fourier, depende de 4 fatores. Depende, olhando aqui para a forma de Fourier, o que é o calor a dividir pelo intervalo de tempo, que é a tal taxa temporal de transferência de energia, depende destes 4 fatores. Depende da condutividade térmica, depende da área da superfície, depende da variação da temperatura, ou seja, a diferença de temperatura entre as extremidades da placa, tipo das duas faces da placa, e depende ainda desta grandeza L, que é a espessura da placa, quer dizer, há de ser aqui assim, esta largura aqui da placa. Olhando para esta taxa temporal de transferência, nós percebemos, não é, que esta taxa temporal é diretamente proporcional à condutividade térmica, à área e à diferença de temperatura. Ou seja, quanto maior for a condutividade térmica, maior é essa taxa de transferência. Quanto maior for a área, maior é essa taxa de transferência. Quanto maior for a diferença de temperatura, maior é essa taxa de transferência. No entanto, como a espessura aparece a dividir, a taxa de transferência e a espessura já são inversamente proporcionais, quer dizer, para uma maior, se a largura da barra for maior, o calor é transferido a uma velocidade menor. Se a espessura for mais pequena, aí a taxa aumenta, não é? Mediante isto e as variáveis que nós temos aqui, a área é constante, esqueçam a área, a diferença de temperatura também é constante, esqueçam a diferença de temperatura. As únicas grandezas que estarão aqui em jogo é a condutividade térmica e a espessura. Olhando para a lei de Fourier e percebendo que a condutividade térmica é diretamente proporcional à taxa e a espessura é inversamente proporcional a essa mesma taxa, tendo então que selecionar entre alumínio e aço inoxidável, teremos que observar a condutividade térmica de cada um. A condutividade térmica do alumínio
é maior do que a condutividade térmica do aço inoxidável. Por isso, para a taxa de transferência ser maior, teremos que escolher, né, um material que tenha maior índice de condutividade térmica. Por isso, terá de ser a barra, né, de alumínio. Quanto à espessura, sendo inversamente proporcional à taxa, para termos uma maior taxa de transferência, teremos de ter uma menor espessura. Então teremos que selecionar das duas barras, entre 0,7 mm e 5 mm, teremos que, para obter uma taxa maior, selecionar a barra com menor espessura, o que seria a barra de 0,7. Sendo assim, a opção certa nesta questão seria a opção A. Fico então por aqui e volto já de seguida para resolver a segunda questão. Até já.